Eu achei que conhecia a minha cunhada. Achei que aqueles sorrisos falsos e comentários passivo-agressivos eram só parte da personalidade difícil dela. Mas da noite em que ela me humilhou na frente de toda a família, decidindo destruir minha reputação com mentiras calculadas, eu não imaginava que tinha nas mãos a arma perfeita para desmascará-la. O segredo que descobri, por acaso, semanas antes, era explosivo o suficiente para virar toda aquela mesa de jantar de cabeça para baixo. E quando chegou minha vez de falar, com todos os olhares fixos em mim, esperando que eu me defendesse ou saísse correndo humilhada, eu simplesmente sorri e disse: já que estamos compartilhando verdades hoje, deixa eu contar uma coisa que todos aqui precisam saber sobre a querida Jennifer. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rachel Carter, tenho 28 anos e sempre fui a pessoa que prefere evitar conflitos a qualquer custo. Trabalho como designer gráfica freelancer, o que me permite ter horários flexíveis e trabalhar de casa a maior parte do tempo. Sou casada há 3 anos com David Carter, um arquiteto talentoso que trabalha num escritório renomado no centro de Portland, Oregon. Nossa vida era tranquila, previsível de uma forma confortável. Morávamos num apartamento aconchegante em Northeast Portland, perto do Lloyd District, onde podíamos caminhar até nossos cafés favoritos nos fins de semana. David e eu tínhamos uma rotina simples. Ele saía cedo para o escritório, eu trabalhava em casa com meus projetos de design e às noites assistíamos séries juntos enquanto dividíamos uma garrafa de vinho barato e pizza congelada. A família Carter sempre foi unida demais para o meu gosto. Jantares obrigatórios todo domingo na casa dos pais de David, festas de aniversário elaboradas, feriados passados inteiramente juntos. Vindo de uma família pequena e distante, aquela proximidade toda me sufocava às vezes, mas eu me adaptei. Afinal, era parte do pacote quando casei com o David. O problema sempre foi Jennifer. Jennifer Mitchell, casada com Brandon Carter, o irmão mais velho de David. Ela tinha 32 anos, trabalhava como gerente de marketing numa empresa de tecnologia e fazia questão de que todos soubessem o quanto era bem-sucedida. Sempre vestida impecavelmente com roupas de marca que ela mencionava casualmente durante as conversas, dirigindo um BMW que Brandon havia comprado para ela no último aniversário. Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, 3 anos atrás, senti que Jennifer me avaliava como se eu fosse uma concorrente num campeonato invisível que só ela estava disputando. Seus olhos percorriam minha roupa de cima a baixo, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Seus comentários vinham embrulhados em falsa preocupação. Ah, Rachel, que blusa interessante! É vintage? Ela perguntou no meu primeiro jantar em família, tocando o tecido da minha blusa simples com 2 dedos como se fosse algo contagioso. Adoro quando as pessoas têm coragem de usar peças mais acessíveis. Rachel ainda trabalha de casa. Ela comentou em outro jantar, enquanto todos estavam sentados à mesa. Deve ser tão confortável não precisar se arrumar todo dia ou lidar com o estresse de um escritório de verdade. Cada comentário era uma farpinha, pequena, mas constante. E o pior era que ela fazia tudo isso com um sorriso doce, uma voz suave, de forma que se eu reclamasse, pareceria que eu era a sensível demais, a dramática, a que não sabia receber uma observação inocente. David sempre minimizava quando eu reclamava. É só o jeito dela, Rachel. A Jennifer sempre foi meio competitiva, mas não é por mal. Fácil para ele dizer. Jennifer nunca direcionava aquelas farpinhas para ele ou para o Brandon. Era sempre comigo, sempre quando estávamos em grupo, sempre calculado para me fazer sentir pequena sem que ela parecesse a vilã. Os pais de David, Patricia e Robert Carter, eram pessoas adoráveis que me acolheram como filha desde o início. Patricia era professora aposentada, uma mulher calorosa que sempre tinha um bolo fresco quando visitávamos. Robert era contador, um homem quieto, mas gentil, que gostava de contar histórias longas sobre seus dias de faculdade. Eles claramente favoreciam Brandon e Jennifer. Não era nada declarado, mas estava lá nas entrelinhas. Brandon era o primogênito, o filho que seguiu os passos do pai e se tornou bem-sucedido financeiramente. Jennifer, com sua carreira impressionante e seus modos polidos, era a nora perfeita que Patricia sempre sonhou em ter. Eu era a nora mais nova,
A que trabalhava de casa de pijama, a que não tinha uma carreira corporativa impressionante para discutir nos jantares, a que vinha de uma família simples e não entendia as referências culturais sofisticadas que eles às vezes faziam. Nunca reclamei. Aceitei meu papel silenciosamente, participei dos jantares, sorri para as fotos de família, aguentei os comentários de Jennifer com dignidade. David me amava e isso era o que importava. O resto era só ruído de fundo. As coisas começaram a mudar sutilmente cerca de 2 meses antes do incidente que mudaria tudo. Eu estava voltando de uma consulta médica numa tarde de terça-feira. Tinha ido ao centro de Portland para uma revisão de rotina e decidi passar num café que David sempre mencionava, perto do escritório dele, para pegar um café especial como surpresa. O café ficava numa esquina movimentada de Southwest Broadway, um daqueles lugares hipster com plantas penduradas e baristas que levam o ofício muito a sério. Entrei, pedi 2 cafés para a viagem e, quando esperava, meus olhos percorreram o ambiente casualmente. Foi quando eu vi. Jennifer estava sentada numa mesinha do canto, de costas para a porta, mas eu reconheci imediatamente o cabelo loiro perfeitamente arrumado e o blazer bege que ela usava frequentemente. Ela estava inclinada sobre a mesa, segurando as mãos de um homem que definitivamente não era Brandon. O homem era mais jovem, talvez uns 25 anos, com aquele visual de startup tech, barba bem feita, camiseta cara disfarçada de casual, Apple Watch reluzente no pulso. Eles estavam rindo baixinho, aquele tipo de riso íntimo que pessoas que se conhecem muito bem compartilham. Não era uma reunião de trabalho. A linguagem corporal era clara demais. A forma como ela acariciava os dedos dele, como ele se inclinava mais perto quando falava, como os dois estavam completamente absortos um no outro, alheios ao movimento do café ao redor. Meu coração disparou. Peguei meu celular instintivamente e tirei uma foto discreta antes mesmo de processar completamente o que estava fazendo. Não era uma foto ótima, estava um pouco tremida e o ângulo não era perfeito, mas dava para ver claramente que era Jennifer e dava para ver a intimidade entre eles. Peguei os cafés e saí rapidamente antes que ela me visse. Durante todo o trajeto até em casa, minha mente girava descontroladamente. Jennifer estava traindo Brandon. A Jennifer perfeita, a cunhada que passava tanto tempo me fazendo sentir inadequada, que ostentava seu casamento maravilhoso, sua vida impecável, estava tendo um caso. Cheguei em casa e fiquei sentada no sofá por 1 hora inteira, apenas olhando para aquela foto no meu celular. O que eu deveria fazer com aquela informação? Contar para o David? Confrontar a Jennifer diretamente? Contar para Brandon? A parte mesquinha de mim, a parte que havia aguentado anos de comentários sutilmente cruéis, quis correr e expor Jennifer imediatamente, mas a parte racional sabia que precisava ter certeza. Uma foto de longe num café não era prova definitiva de nada. Podia ser um colega de trabalho, um amigo, uma reunião que parecia mais íntima do que realmente era. Decidi não contar para ninguém ainda. Guardei aquela informação como um segredo pesado, observando Jennifer com novos olhos nos jantares de família que se seguiram. E ela continuou sendo a mesma de sempre, sorridente, perfeita, cruel nas entrelinhas. Rachel, querida, ela disse no jantar seguinte, 2 semanas depois que a vi no café. Você está com uma aparência cansada. Tá dormindo bem? Sei que trabalhar de casa às vezes bagunça o ritmo circadiano das pessoas. Sorri de volta, pensando na foto escondida no meu celular. Estou ótima, Jennifer, obrigada pela preocupação. Você deveria experimentar aquele spa que frequento. Eles têm uns tratamentos faciais maravilhosos. Um pouco caros, mas vale cada centavo. Tenho certeza que a Rachel adoraria, mesmo que seja só uma vez, como um mimo especial. Patrícia sorriu polidamente, mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Ela sabia que Jennifer estava sendo condescendente, mas nunca a confrontava. Vou considerar, respondi calmamente, cortando meu frango com mais força do que o necessário. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção. Jennifer checava o celular constantemente durante os jantares, sempre com um sorrisinho discreto quando lia certas mensagens. Ela mencionava reuniões tardias, com frequência.
Uma vez ouvi Brandon comentando com David que Jennifer tinha viajado para Seattle para uma conferência de marketing, mas quando mencionei casualmente, ela pareceu surpresa antes de concordar rapidamente. As peças estavam se encaixando, mas eu continuava quieta. Parte de mim queria evidências mais concretas, outra parte estava esperando um momento certo, embora eu não soubesse exatamente que momento seria esse. O momento certo chegou de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Foi num domingo, 6 semanas depois que vi Jennifer no café. Era o aniversário de 35 anos de Brandon, e Patrícia havia organizado um jantar especial na casa deles. Não seria apenas a família imediata. Patrícia havia convidado também alguns tios, primos e amigos próximos da família, cerca de 20 pessoas no total. Eu deveria ter percebido que algo estava diferente quando chegamos. Jennifer estava particularmente animada, rindo alto, sendo excessivamente atenciosa com todos. Ela usava um vestido vermelho elegante e estava radiante de uma forma que me deixou imediatamente desconfiada. Rachel, querida, ela me cumprimentou com um abraço falso quando entramos. Que bom que você veio. Tava comentando com a Patrícia mais cedo que faz tanto tempo que não temos uma conversa de verdade, só nós duas. Aquilo deveria ter sido um alerta vermelho gigante, mas eu apenas sorri e segui para a sala de jantar onde Patrícia havia montado uma mesa linda com velas e flores frescas. Eu não tinha ideia de que em algumas horas a minha vida seria virada de cabeça para baixo e que o segredo que eu guardava se tornaria a minha única defesa contra a humilhação pública mais brutal que eu já experimentei. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O jantar começou de forma aparentemente normal. Patrícia havia preparado um assado de cordeiro que encheu a casa com um aroma maravilhoso. A mesa estava decorada com bom gosto, velas cintilantes refletindo na louça de porcelana que ela reservava para ocasiões especiais. Os convidados conversavam animadamente, taças de vinho tercido circulando entre risos e histórias. Eu estava sentada entre David e uma prima distante de Patrícia, uma mulher chamada Susan, que trabalhava como advogada e passava a maior parte do jantar falando sobre um caso complexo que estava conduzindo. David estava envolvido numa conversa com Brandon sobre um projeto de construção sustentável que seu escritório estava desenvolvendo. Robert contava uma história longa sobre um cliente excêntrico do tempo de contador ativo, mas eu sentia os olhos de Jennifer em mim. Cada vez que olhava na direção dela, ela estava observando, aquele sorrisinho peculiar nos lábios. Não era o sorrisinho condescendente usual, era algo diferente, algo que carregava uma antecipação que me deixava nervosa. Quando o prato principal foi servido, Patrícia levantou sua taça para um brinde. A Brandon, meu primogênito maravilhoso, 35 anos de alegria, orgulho e amor. Que você tenha muitos anos mais de felicidade ao lado da sua família. Todos erguemos nossas taças, o tintilar do cristal ecoando pela sala. Brandon agradeceu com aquele sorriso charmoso que era a marca registrada dos irmãos Carter, puxando Jennifer para um beijo rápido que arrancou o "oh" das tias presentes. Foi durante o prato principal que Jennifer decidiu atacar. Então, Rachel, ela começou, sua voz alta o suficiente para cortar as conversas paralelas. Senti várias cabeças se virarem na nossa direção. Como está indo o seu trabalho? A pausa antes de trabalho foi deliberada, carregada de uma ironia que não passou despercebida por ninguém à mesa. Está indo bem, respondi calmamente, cortando meu cordeiro. Fechei 3 novos contratos esse mês. Que maravilha! Jennifer bateu palmas de forma exagerada. Contratos de design gráfico, certo? Tipo, fazer logotipos para pequenos negócios e essas coisas? Meu estômago apertou. Eu conhecia aquele tom. Entre outras coisas, sim, faço identidade visual completa para empresas, design de websites, material de marketing. Interessante. Jennifer tomou um gole longo de vinho, seus olhos nunca deixando meu rosto.
Deve ser tão gratificante trabalhar com, como posso dizer, projetos menores, mais íntimos, sem toda aquela pressão corporativa que nós, profissionais de escritório, lidamos diariamente. Patrícia limpou a garganta desconfortavelmente. Jennifer, querida, o trabalho da Rachel é muito respeitável. Eu sei disso. Jennifer abriu os olhos exageradamente, como se estivesse ofendida pela mera sugestão de que pensava diferente. Não quis dizer nada negativo, apenas acho admirável quando pessoas encontram seu nível apropriado de ambição, sabe? David colocou a mão no meu joelho por baixo da mesa, um gesto de apoio silencioso, mas ele não disse nada em minha defesa, como sempre. E me conta, Rachel, Jennifer continuou, claramente apenas começando. É verdade que você ainda cobra apenas $50 por hora? Ouvi David mencionando isso para Brandon outro dia. Meu rosto aqueceu. $50 por hora era minha taxa inicial para clientes pequenos, mas eu cobrava muito mais para projetos maiores. Mas a forma como Jennifer colocou, na frente de toda a família e amigos, fez parecer que meu trabalho valia quase nada. Minhas taxas variam dependendo do projeto, respondi mantendo minha voz firme. Alguns clientes pagam consideravelmente mais. Claro, claro, Jennifer acenou com a mão displicentemente. É apenas que $50 por hora é... Bem, é menos do que eu pagava para minha babá quando tinha 16 anos. Ela riu e algumas pessoas ao redor da mesa riram nervosamente junto. Senti meu rosto ficando vermelho. David tentou mudar o assunto, comentando alguma coisa sobre o cordeiro de Patrícia, mas Jennifer não havia terminado. Na verdade, já que estamos todos aqui em família, e algo na forma como ela pronunciou família fez meu estômago afundar. Há algo que venho querendo discutir há um tempo, algo que acho que todos vocês deveriam saber. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Até Robert parou de mastigar, seu garfo congelado no ar. Jennifer se inclinou para frente, seu colo descansando na mesa de forma casual, mas seus olhos estavam afiados, focados em mim, como uma predadora prestes a dar o bote. Vocês sabem que eu tenho contatos em várias empresas aqui em Portland, certo? Parte do meu trabalho em marketing envolve networking constante. Ela fez uma pausa para efeito dramático. Bem, recentemente descobri algo bastante perturbador sobre a nossa querida Rachel. Meu coração começou a bater descontroladamente. David endireitou na cadeira ao meu lado. Jennifer, o que você está fazendo? Eu estou apenas compartilhando informações relevantes, David. Informações que afetam esta família. Ela voltou seu olhar para mim e, pela primeira vez, vi verdadeira malícia naqueles olhos. Rachel, você se importa de explicar para todos aqui por que foi demitida do seu último emprego em escritório há 4 anos? O ar saiu dos meus pulmões. Como ela sabia disso? Eu não fui demitida, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu saí por vontade própria. Isso não foi o que me contaram. Jennifer tirou o celular da bolsa com uma teatralidade calculada. Tenho aqui um e-mail de uma ex-colega sua, Melissa Crawford. Vocês trabalharam juntas na Cascade Design Studio, não foi? Minha boca secou. Melissa, aquela bruxa invejosa que tornara meus últimos meses naquele escritório um inferno. Segundo Melissa, Jennifer continuou deslizando o dedo pela tela do celular. Você foi, e cito, gentilmente convidada a se demitir após várias reclamações de clientes sobre trabalho de qualidade inferior e prazos não cumpridos. Ela também menciona algo sobre você usar recursos da empresa para projetos pessoais freelancer. Rostos ao redor da mesa se viraram para mim, com expressões variando de choque a desconforto. Patrícia cobriu a boca com a mão. Robert franziu a testa profundamente. As primas e tios, que mal me conheciam, sussurravam entre si. Isso não é verdade, disse, minha voz tremendo agora.
Melissa tinha problemas pessoais comigo. Ela espalhou mentiras porque eu recebi uma promoção que ela queria. Mentiras? Jennifer inclinou a cabeça, fingindo confusão. Então, por que você nunca mais trabalhou em nenhum escritório depois disso? Por que passou diretamente para freelancer de casa? Geralmente, pessoas com boas referências não têm problemas em encontrar novos empregos corporativos. Jennifer, isso é o suficiente. Brandon finalmente interveio, mas sua voz soou mais surpreso do que enraivecido. Não, Brandon, deixe ela terminar, Patrícia disse suavemente. E aquilo partiu meu coração. Até Patrícia, que sempre fora gentil comigo, estava acreditando naquela narrativa distorcida. Ah, mas, Jennifer continuou, claramente se deliciando com cada segundo. Falei também com alguns de seus clientes atuais. Ou melhor, tentei falar. Sabe aquele projeto grande que você disse que fechou o mês passado? A identidade visual completa para aquela startup de tecnologia? Meu sangue gelou. Como ela sabia disso? Liguei para eles. Disseram que cancelaram o contrato com você na semana passada porque não estavam satisfeitos com os conceitos iniciais. Aparentemente, você perdeu o depósito de $2.000 que eles haviam pago. Ela fez uma pausa. Mas você contou isso para o David, Rachel? Contou para seu marido que perdeu $2.000 em receita? David se virou para mim, confusão estampada no rosto. Rachel. Não consegui falar. Era verdade que eu havia perdido aquele cliente, mas havia sido um mal-entendido sobre a direção criativa. Eles queriam algo corporativo e genérico, eu havia proposto algo mais ousado. Não era sobre qualidade, era sobre visão diferente. Mas a forma como Jennifer contou fez parecer que eu era incompetente. E tem mais uma coisinha, Jennifer disse, seu golpe de misericórdia claramente preparado. David, você sabe onde está a aliança de noivado da sua avó? Aquela que sua mãe guardava para você dar para Rachel? Patrícia empalideceu. Jennifer, não. Não o quê, Patrícia? Não devemos falar sobre o fato de que Rachel penhorou a aliança há 6 meses? Está numa casa de penhor na East Burnside. Verifiquei pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que pudesse impedi-las. Aquela parte era verdade, mas não da forma como ela estava contando. Eu havia penhorado a aliança durante uma emergência financeira quando 3 clientes atrasaram pagamento simultaneamente e precisávamos cobrir o aluguel. Havia planejado resgatá-la assim que os pagamentos chegassem, mas então veio uma outra emergência, e a aliança ainda estava lá. David me encarava como se estivesse vendo uma estranha. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Robert balançava a cabeça lentamente, decepcionado. Os outros convidados evitavam meu olhar, constrangidos por testemunhar aquela humilhação pública. Então, apenas para resumir, Jennifer disse, recostando-se na cadeira com satisfação visível, você mentiu sobre ser demitida, mentiu sobre seus clientes atuais, escondeu perdas financeiras significativas do seu marido e penhorou uma herança de família insubstituível. Você tem algo a dizer em sua defesa? Todas as palavras fugiram de mim. Minha garganta estava fechada, as lágrimas não paravam de cair. Eu queria me defender, explicar o contexto por trás de cada acusação, mas sobre 20 pares de olhos julgadores, conseguia apenas chorar silenciosamente. Jennifer havia orquestrado tudo perfeitamente. Cada acusação tinha um grão de verdade distorcido até se tornar irreconhecível. Ela havia investigado minha vida, falado com pessoas do meu passado, encontrado cada vulnerabilidade e a transformado em munição. E fez tudo isso num jantar de família, na frente de todos que importavam para David, garantindo que minha reputação fosse completamente destruída publicamente. Eu acho, Jennifer disse lentamente, seu tom agora suave e falsamente preocupado, que David merece uma esposa que seja honesta com ele, uma esposa que contribua financeiramente de verdade para o relacionamento, uma esposa que não envergonhe a família Carter. Foi naquele momento, com todos os olhares ainda fixos em mim, alguns comiserando, mas a maioria julgando, que tomei minha decisão. Jennifer queria destruir minha reputação, queria me humilhar publicamente, queria transformar aquele jantar num tribunal onde eu era a ré sem decerza. 2 podiam jogar esse jogo.
Limpei minhas lágrimas com as costas da mão, respirei fundo e pela primeira vez naquela noite inteira, sorri. Era um sorriso que fez Jennifer pausar, incerteza piscando brevemente em seus olhos. Já que estamos compartilhando verdades hoje, e já que Jennifer acha tão importante que segredos sejam revelados publicamente em frente à família toda, peguei meu celular, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto navegava para aquela foto que guardava há semanas. Deixa eu contar uma coisa que todos aqui precisam saber sobre a querida Jennifer. E foi nesse momento que eu vi o pânico real atravessar o rosto dela. Ela sabia que eu sabia, e agora todos iriam saber também. O pânico nos olhos de Jennifer foi delicioso. Por uma fração de segundo, aquela máscara de superioridade perfeita escorregou, revelando puro terror. Ela sabia exatamente o que eu tinha, e finalmente compreendia que havia subestimado completamente a cunhadinha incompetente que passara anos humilhando. Rachel, Jennifer disse rapidamente, a voz lutando para manter aquela confiança calculada. Não sei o que você pensa que vai fazer, mas... Silêncio, cortei. E a firmeza na minha voz me surpreendeu. Você teve a sua vez de falar. Passou os últimos 20 minutos destruindo minha reputação na frente dessa família toda. Agora é a minha vez. Coloquei meu celular sobre a mesa, a tela ainda apagada. Todos os olhos na sala estavam fixos em mim agora. A atmosfera carregada de uma tensão completamente diferente. Brandon franzia a testa, confuso. David me olhava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Patrícia congelou com o garfo no ar. Há 6 semanas, comecei, minha voz clara e firme. Eu estava voltando de uma consulta médica no centro. Decidi passar naquele café na Southwest Broadway. Sabe qual, David? Aquele que você sempre diz que tem o melhor expresso da cidade? David assentiu lentamente, sem entender aonde eu estava indo. Era uma terça-feira à tarde, por volta das 3 horas. Entrei no café e pedi 2 cafés para a viagem. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. E foi quando eu vi algo muito interessante. Jennifer estava pálida agora. Suas mãos agarravam a borda da mesa com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Eu vi Jennifer sentada numa mesinha do canto, de mãos dadas com um homem que definitivamente não é Brandon. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração de cada pessoa na sala. Rachel, você está inventando isso, Jennifer disse, mas sua voz saiu fina, desesperada. Você está inventando mentiras porque está com raiva do que eu disse. Inventando? Então explica isso aqui. Virei o telefone para mostrar a foto. Era um pouco tremida, tirada de longe, mas inequivocamente mostrava Jennifer segurando as mãos de um homem jovem num café, seus rostos próximos, a intimidade entre eles inegável. Brandon se levantou tão bruscamente que sua cadeira tombou para trás com um estrondo. Ele arrancou o telefone da minha mão, seus olhos fixos na tela, seu rosto passando de confusão à compreensão à fúria pura em questão de segundos. Jennifer, deixa eu explicar, Jennifer começou, levantando-se também. Explicar? A voz de Brandon saiu em um rosnado baixo e perigoso. Explicar o que exatamente, Jennifer? Explica por que você está de mãos dadas com outro homem? Explica por que vocês estão se olhando assim? Era apenas um colega de trabalho. Não me insulta, Brandon gritou, e várias pessoas ao redor da mesa pularam. Eu nunca havia visto Brandon Carter gritar. Ele era sempre o calmo, o racional, o que mediava conflitos. Eu sei como é uma reunião de trabalho e eu sei como é minha esposa traindo. Jennifer começou a chorar, mas não eram as lágrimas delicadas e controladas que ela geralmente produzia em situações sociais. Eram soluços feios e desesperados de alguém que viu seu mundo inteiro desmoronando. Há quanto tempo? Brandon perguntou, sua voz perigosamente baixa agora. Jennifer não respondeu, apenas continuou chorando. Há quanto tempo? Brandon gritou novamente, batendo as mãos na mesa com tanta força que as taças tremeram. 8 meses, Jennifer finalmente sussurrou. O impacto daquelas palavras atingiu a mesa como uma bomba. Patrícia deixou escapar um som estrangulado. Robert fechou os olhos, balançando a cabeça. As tias e primas começaram a sussurrar furiosamente entre si. 8 meses, Brandon repetiu, rindo sem humor.
8 meses você teve transando com outro cara enquanto voltava para casa e dormia na minha cama. 8 meses mentindo na minha cara. Jennifer, por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Jennifer tentou se aproximar dele, mas ele recuou, como se o toque dela o queimasse. Em particular? Brandon olhou ao redor da mesa, seus olhos selvagens. Não, Jennifer, você não tem direito à privacidade agora. Rachel não teve privacidade quando você a humilhou na frente de todos nós há 10 minutos atrás. Você também não vai ter. Ele se virou para mim, e por um momento pensei que veria raiva em seus olhos. Em vez disso, vi gratidão. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Desde que tirei essa foto, 6 semanas. Por que não me contou antes? Respirei fundo, porque eu não tinha certeza absoluta, porque uma foto não necessariamente prova um caso, e porque eu estava esperando para ter mais evidências antes de destruir um casamento. Olhei diretamente para Jennifer. Diferente de algumas pessoas, eu não atiro acusações sem ter certeza do que eu estou dizendo. Jennifer enxugou os olhos, e quando voltou a falar, sua voz tinha recuperado um pouco daquela dureza calculista. Você guardou essa foto por 6 semanas esperando pela oportunidade perfeita para me humilhar. Isso não é melhor do que o que eu fiz. Você tem razão, concordei calmamente. Eu esperei. Esperei porque uma parte de mim queria que você se sentisse exatamente como eu me senti durante todos esses anos. Cada comentário maldoso, cada insulto disfarçado de preocupação, cada vez que você me fez sentir pequena na frente dessa família, eu guardei tudo. E quando você decidiu destruir minha reputação publicamente, você me deu a desculpa perfeita para finalmente revidar. David colocou a mão no meu ombro. Rachel, você deveria ter me contado. Virei-me para ele, e pela primeira vez naquela noite senti raiva verdadeira em relação ao meu marido. Deveria? David, quantas vezes eu reclamei de Jennifer para você nos últimos 3 anos? Quantas vezes eu disse que ela era cruel comigo, que os comentários dela eram calculados para me machucar? E quantas vezes você me disse que era só o jeito dela, que eu estava sendo sensível demais, que eu deveria ignorar? David abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Você não me defendeu. Continuei, 3 anos de frustração finalmente transbordando. Nenhuma vez você olhou para sua cunhada e disse, pare de falar assim com minha esposa. Nenhuma vez você teve minha retaguarda quando ela me humilhava sutilmente jantar após jantar. Então não, David, eu não te contei, porque francamente não confiava que você faria alguma coisa a respeito. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio de reconhecimento coletivo de verdades desconfortáveis. Patrícia finalmente quebrou o silêncio com sua voz trêmula. Jennifer, isso é verdade? Você está tendo um acaso? Jennifer olhou para sua sogrenhada e por um momento pensei que ela fosse negar tudo novamente. Em vez disso, ela desabou de volta na cadeira, derrotado. Sim, é verdade. Como você pôde? Patrícia perguntou, lágrimas escorrendo agora. Brandon te deu tudo, uma bela casa, segurança, amor. Como você pôde trair meu filho assim? Porque ele é chato. Jennifer explodiu de repente, com toda a sua compostura se despedaçando completamente. Porque a nossa vida é entediante e previsível e eu estava morrendo de tédio. Tyler me faz sentir viva, ele me faz sentir jovem e excitante e... Tyler? Brandon interrompeu. O estagiário do seu departamento? O garoto que tem 24 anos? O rubor que subiu pelo pescoço de Jennifer foi resposta suficiente. Meu Deus! Brandon passou as mãos pelo cabelo, rindo amargamente. Você está transando com um estagiário que tem 11 anos mais novo que você. Isso é patético, Jennifer, realmente patético. Não é patético, Jennifer rebateu, mas sua voz não tinha convicção. É lume de verdade. Lume de verdade. Repeti suas palavras e não pude evitar o sarcasmo. Que interessante! Você destruiu meu casamento essa noite com suas mentiras, tentou me fazer parecer uma mentirosa e uma fracassada, tudo enquanto guardava o segredo de que está traindo seu marido há 8 meses com um estagiário. Olhei ao redor da mesa, para todos os rostos que há 20 minutos me julgavam. Então sim, tudo que Jennifer disse sobre mim hoje tinha algum grão de verdade distorcido. Eu saí de um emprego após conflitos com uma colega. Não fui demitida, mas saí. Perdi um cliente recentemente porque nossas visões criativas não se alinharam. E sim, penhorei a aliança da avó de David durante uma emergência financeira, algo que planejava contar a ele assim que conseguisse resgatá-la. Respirei fundo. Nenhuma dessas coisas me torna uma pessoa terrível. Elas me tornam humana. Alguém que comete erros,
que passa por dificuldades, que às vezes toma decisões ruins sob pressão. Mas sabe o que eu nunca fiz? Nunca traí meu marido, nunca menti descaradamente na cara dele todos os dias e nunca usei informações pessoais de alguém como arma para destruí-la publicamente. Jennifer encarava a mesa agora, incapaz de olhar para qualquer um de nós. Mas você fez tudo isso, Jennifer, continuei. Você investigou minha vida procurando por sujeira, falou com pessoas do meu passado, distorceu fatos, construiu uma narrativa calculada para me fazer parecer a pior pessoa do mundo. E fez tudo isso porque... Parei, a realização finalmente me atingindo. Porque você sabia que eu tinha visto você com Tyler naquele dia, não sabia? Jennifer levantou os olhos lentamente e vi a confirmação ali. Você me viu no café, afirmei. Pode não ter sido na hora, mas em algum momento você percebeu que eu estava lá, e passou essas últimas semanas se preparando para me destruir antes que eu pudesse te destruir. Eu tive saindo, Jennifer admitiu, sua voz vazia agora. Tava tão absorta na conversa com Tyler que não percebi você entrando, mas quando você saiu, vi seu reflexo na janela. Fiquei apavorada que você fosse contar para Brandon imediatamente. Então você decidiu atacar primeiro, David disse lentamente, finalmente compreendendo toda a extensão da manipulação de Jennifer. Destruiu a credibilidade da Rachel primeiro, para que se ela contasse sobre você, ninguém acreditasse nela. Foi um plano inteligente, diabólico, mas inteligente. Se eu não tivesse essa foto como prova, provavelmente teria funcionado. Depois da humilhação pública de hoje, quem acreditaria na esposa mentirosa e fracassada acusando a bem-sucedida Jennifer de traição? Brandon ainda estava de pé, olhando para Jennifer como se estivesse vendo uma estranha. Arrume suas coisas, ele disse finalmente, sua voz morta de qualquer emoção. Quero você fora de casa até amanhã de manhã. Brandon, não! Não tente, ele a interrompeu. Você mentiu, traiu, manipulou e acabou de admitir tudo isso na frente de minha família inteira. Não há volta, nosso casamento acabou. Jennifer olhou ao redor da mesa desesperada, procurando por aliados, por alguém que pudesse defendê-la. Encontrou apenas olhares frios e rostos desviados. Até Patricia, que sempre tratara Jennifer como a filha que nunca tinha, recusava-se a olhar para ela. Eu vou, Jennifer disse finalmente, levantando-se em pernas trêmulas. Ela pegou sua bolsa e, por um momento, nossos olhos se encontraram através da mesa. Esperei ver ódio ali, raiva pela forma como eu havia exposto o seu segredo. Em vez disso, vi apenas derrota. Ela caminhou até a porta em silêncio, seus saltos ecoando no silêncio absoluto da sala de jantar. Quando chegou à porta, parou e se virou uma última vez. Você venceu, Rachel, ela disse calmamente. Espero que se sinta bem consigo mesma. E então, ela saiu, a porta fechando atrás dela com um clique suave e final. Por vários minutos, ninguém disse nada. O jantar de aniversário, que deveria ser uma celebração, se transformou num campo de batalha, e agora que a fumaça havia baixado, todos estávamos tentando processar os destroços. Finalmente, Patricia limpou a garganta. Acho que todos precisamos de um momento. As pessoas começaram a se levantar lentamente, constrangidas, murmurando desculpas desconexas enquanto reuniam suas coisas. Em 15 minutos, a casa tinha esvaziado, deixando apenas a família imediata, Patricia, Robert, Brandon, David e eu. Brandon sentou-se pesada na sua cadeira e colocou o rosto entre as mãos. 8 meses! Como eu não percebi por 8 meses? Patricia se aproximou do filho, colocando uma mão confortante no seu ombro. Mas seus olhos encontraram os meus através da sala. Rachel, sinto muito. E naquelas 2 palavras simples, senti anos de tensão finalmente começando a se dissolver. O jantar estava destruído, 2 casamentos estavam em ruínas, e nada jamais seria o mesmo. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu havia encontrado a minha voz, e não pretendia perdê-la novamente.
A viagem de volta para casa naquela noite foi a mais silenciosa que David e eu já compartilhamos. Ele dirigia olhando fixamente para a estrada, as luzes da cidade passando como borrões alaranjados pela janela. Eu estava sentada no banco de passageiro, mãos entrelaçadas no colo, processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Quando finalmente chegamos ao nosso apartamento, eram quase 11 da noite. David estacionou, mas nenhum de nós fez menção de sair do carro imediatamente. Ficamos ali sentados na garagem mal iluminada, o motor fazendo aqueles ruídos de esfriamento que carros fazem. Você guardou aquela foto por 6 semanas, David disse, sua voz estranhamente vazia de emoção. Guardei. Esperando pela oportunidade certa para usar contra ela. Virei-me para encará-lo. É isso que você pensa? Que eu estava só esperando para destruir a Jennifer? Não sei o que pensar, Rachel. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que conhecia bem. Meu irmão acabou de descobrir que está sendo traído há 8 meses. Minha família inteira acabou de implodir. E você? Você estava sentada nessa informação há mais de 1 mês. Ela me humilhou, David. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ela passou 3 anos me fazendo sentir pequena e hoje ela ultrapassou todos os limites. Investigou minha vida, distorceu fatos, construiu uma narrativa calculada para me fazer parecer a pior pessoa do mundo. E fez tudo isso porque você sabia que eu tinha visto você com Tyler naquele dia, não sabia? Você sabe? Interrompi. Porque quando ela estava lá sentada destruindo minha reputação, você não disse uma palavra. Nenhuma palavra em minha defesa. David abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Sabíamos que eu estava certa. Durante 3 anos, continuei sentindo todas as emoções reprimidas finalmente transbordando. Eu aguentei os comentários dela. Cada insulto disfarçado de conselho, cada olhar de desdém, cada forma que ela encontrava de me fazer sentir que eu não era boa o suficiente para você, para sua família, para ela. E cada vez que eu reclamava, você me dizia para ignorar. Rachel, hoje ela cruzou a linha, David. Não foi só um comentário maldoso ou um olhar de julgamento. Ela ativamente investigou meu passado, falou com pessoas que eu não vejo há anos, distorceu situações privadas e apresentou tudo na frente de 20 pessoas. Ela tentou destruir meu casamento. E você destruiu o dela, David disse calmamente. As palavras ficaram suspensas entre nós como uma acusação. Não, respondi firmemente. Jennifer destruiu o próprio casamento quando decidiu transar com um estagiário por 8 meses. Eu apenas trouxe a verdade à luz. Tem uma diferença enorme entre expor uma traição real e inventar narrativas falsas sobre alguém. David suspirou profundamente, inclinando a cabeça contra o encosto do banco. Meu irmão está destruído. Você viu como ele estava quando saímos? Brandon havia ficado sentado naquela cadeira por quase 1 hora após todos saírem, olhando para o nada enquanto Patrícia tentava consolá-lo. Ele não chorou, não gritou novamente, apenas ficou ali em um silêncio aterrador. Eu vi, disse suavemente, e sinto muito por ele, genuinamente. Brandon não merecia isso. Mas David, ele merecia saber a verdade. Se você tivesse descoberto que eu estava te traindo há 8 meses, não gostaria que alguém te contasse? David não respondeu, mas vi sua mandíbula apertar. E quanto às coisas que Jennifer disse sobre mim, continuei, quanto disso você realmente sabia? Ele finalmente se virou para me olhar. Sabia sobre o cliente que você perdeu. Você mencionou que o projeto não tinha dado certo, mas não que você tinha perdido o depósito. Porque eu estava envergonhada, admiti. Porque eu já me sentia inadequada comparada a Jennifer com sua carreira corporativa e seu salário de 6 dígitos. Perder aquele dinheiro me fez sentir ainda pior. E a aliança da minha avó? Minha garganta apertou. Foi numa emergência. Lembra quando 3 clientes atrasaram os pagamentos simultaneamente em janeiro? Estávamos 2 semanas atrasados no aluguel e o senhorio estava ameaçando despejo. Você estava envolvido naquele projeto enorme no trabalho e eu não queria te preocupar mais.
Então penhorei a aliança para cobrir o aluguel até os pagamentos entrarem. Por que você não me contou? Porque você já estava estressado. Porque eu não queria que você me visse como um fardo. Porque Jennifer já me fazia sentir que eu não contribuía o suficiente financeiramente para o nosso casamento. Senti lágrimas começando a se formar. Ia resgatá-la assim que o dinheiro entrasse, mas depois tivemos aquele problema com o carro e depois meu laptop quebrou e eu precisava dele para trabalhar e cada mês havia outra emergência. David ficou em silêncio por um longo momento. Deveríamos estar tendo essas conversas, Rachel. Casais não deveriam ter esses segredos. Tem razão, concordei. Mas vai para os dois lados. Quantas vezes você voltou para casa e eu perguntei como foi o jantar de família ou alguma reunião com seus pais e você disse foi bom, quando na verdade Jennifer havia passado a noite inteira fazendo comentários sobre mim. Eu não queria criar mais problemas. Você escolheu a paz dela sobre a minha dignidade, disse, e as palavras saíram mais duras do que pretendia, mas eram verdade. Toda vez que você minimizou o comportamento dela, toda vez que você me disse para ser menos sensível, você escolheu proteger Jennifer de confrontação ao invés de proteger sua esposa de abuso. Abuso é uma palavra forte, é a palavra certa. Abuso emocional não precisa ser óbvio ou dramático, pode ser sutil, constante, calculado. E foi exatamente o que Jennifer fez durante 3 anos. Finalmente saímos do carro e subimos para o apartamento em silêncio. Dentro, a normalidade do espaço parecia quase surreal depois do drama da noite. Amantha ainda estava jogada no sofá da onde David tinha se levantado algumas horas antes. Minha caneca de chá da tarde ainda estava na mesinha de centro. David foi direto para o quarto. Eu fiquei na sala, incapaz de simplesmente continuar com a rotina normal de escovar os dentes e ir dormir como se nada tivesse acontecido. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Brandon. Rachel, obrigado por me contar. Sei que não foi fácil. Desculpa por tudo que Jennifer fez com você ao longo dos anos. Eu deveria ter percebido. Respondi rapidamente. Você não tem nada pelo que se a pedir desculpas. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. 3 pontinhos apareceram indicando que ele estava digitando. Desapareceram, apareceram de novo, finalmente encaminhou. Ela já pegou algumas coisas e foi para um hotel. Amanhã eu vou trocar as fechaduras. Meu advogado vai ligar para ela semana que vem. A rapidez com que tudo estava mudando era vertiginosa. 11 horas atrás, Jennifer ainda era a esposa de Brandon, ainda vivia na casa deles, ainda mantinha aquela fachada de perfeição. Agora estava num hotel, o casamento destruído, a reputação em frangalhos. Parte de mim sentia uma satisfação sombria com a queda dela, mas outra parte, uma parte que não queria admitir em voz alta, sentia uma pontinha de culpa. Eu tinha escolhido aquele momento específico, aquela jantar pública, para máximo impacto. Poderia ter contado para Brandon em privado, poderia ter poupado toda a família daquela humilhação pública. Mas Jennifer não me poupou. E por que eu deveria ter sido a pessoa maior? Outro texto chegou, esse de um número desconhecido. Espero que você esteja feliz com o que você fez. Você destruiu uma família por vingança mesquinha. Jennifer. Ela havia conseguido meu número de alguma forma. Meus dedos pairaram sobre o teclado, tentações de respostas ácidas formando na minha mente. Em vez disso, bloqueei o número sem responder. Ela não merecia nem mais um segundo do meu tempo. David apareceu na porta do quarto, já de pijama. Vem dormir. Ainda não tô com sono. Rachel, são quase 00:30, foi uma noite longa. Eu sei que horas são, David. Virei-me para encará-lo. Podemos conversar sobre o que aconteceu hoje? De verdade, conversar. Ele suspirou. Aquele suspiro de alguém que preferiria adiar uma conversa difícil. Mas, para seu crédito, ele veio se sentar no sofá ao meu lado. O que você quer conversar? Sobre o fato de que você nunca me defendeu. As palavras saíram mais suaves do que esperava. Durante 3 anos de casamento, quantas vezes você tomou meu lado contra Jennifer? David olhou para as próprias mãos. Eu não queria criar divisões na família.
Então você deixou que ela criasse uma divisão entre nós. Toquei seu braço suavemente. David, toda vez que você ignorou o comportamento dela, toda vez que você me disse que eu estava exagerando, você me disse que os sentimentos da sua família eram mais importantes que os meus. Não era minha intenção. Eu sei que não era. Mas foi o resultado. Respirei fundo. Preciso saber que daqui para frente, quando surgir um conflito entre mim e sua família, você vai pelo menos considerar meu lado. Que você vai me defender quando alguém me atacar. Que você vai ser meu parceiro, não apenas um observador neutro. David ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente ele assentiu. Você está certa. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter percebido o quanto Jennifer era cruel com você. Deveria ter dito algo hoje quando ela começou com aquelas acusações. Por que você não disse? Porque eu estava em choque, admitiu. Porque parte de mim queria saber se era verdade. Porque... Ele hesitou. Porque Jennifer sempre pareceu tão competente, tão confiante. Era mais fácil acreditar que ela estava genuinamente preocupada do que aceitar que ela era capaz de crueldade calculada. E agora? Agora eu sei que minha cunhada é capaz de qualquer coisa. E eu sei que minha esposa é muito mais forte do que eu pensava. A forma como você se defendeu hoje, a forma como você revelou o segredo dela, foi impressionante. Assustador, mas impressionante. Não consegui evitar um sorriso pequeno. Impressionante como... Nunca vou trair minha esposa porque claramente ela pode e vai me destruir publicamente? Impressionante. Ri, e foi estranho rir depois de uma noite tão intensa, mas também foi libertador. Não quero que nosso casamento seja baseado em medo, disse. E não é. David me puxou para mais perto. É baseado em amor. Mas agora também tem respeito. Respeito pela sua força, pela sua capacidade de se defender, pela sua recusa em aceitar ser tratada como menos. Ficamos sentados assim por um tempo, em silêncio, apenas nos aguardando. O relógio da parede marcava os minutos, o único som no apartamento silencioso. O que vai acontecer agora? Perguntei eventualmente. Brandon vai se divorciar de Jennifer, isso é certo. Meus pais vão precisar de tempo para processar tudo. A família toda vai ter que se reajustar. E nós? Nós, ele me olhou nos olhos, vamos trabalhar em nossa comunicação. Vamos ser honestos um com o outro, sobre dinheiro, sobre problemas, sobre tudo. E eu vou defender você, sempre. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Assenti, sabendo que seria um processo, não uma mudança instantânea. Mas era um começo. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de Patrícia. Rachel, querida, podemos almoçar juntas amanhã? Só nós duas. Há algumas coisas que preciso dizer. Mostrei a mensagem para David. Ele leu e assentiu. Minha mãe está se sentindo culpada. Ela provavelmente quer se desculpar adequadamente. Devo ir? Acho que sim, mas só se você quiser. Respondi a Patrícia. Claro! Que horas e onde? A resposta veio quase imediatamente, como se ela estivesse esperando acordada pela minha mensagem. 12:00 no Garden Café, aquele perto do parque. Estarei lá. Finalmente fomos para a cama, ambos exaustos emocional e fisicamente. David adormeceu quase imediatamente, mas eu fiquei acordada olhando para o teto, repassando os eventos da noite na minha mente. Jennifer humilhando-me em frente a todos, o choque nos rostos das pessoas, o momento em que revelei a foto, o pânico nos olhos de Jennifer, a fúria de Brandon, a devastação que se seguiu. Eu havia vencido aquela batalha, expus Jennifer, me defendi, ganhei respeito que nunca tive antes na família Carter. Mas por que, enquanto eu estava ali deitada na escuridão, parte de mim se sentia tão vazia? Talvez porque vingança, por mais satisfatória que seja no momento, nunca preenche o vazio que anos de humilhação deixam para depois. Ou talvez porque eu soubesse, no fundo,
que aquela noite tinha mudado tudo irreversivelmente e não havia como voltar para a ingenuidade de antes, mesmo que eu quisesse. Virei de lado, observando a forma familiar de David dormindo ao meu lado, e me perguntei que tipo de pessoa eu havia me tornado. E mais importante, era uma pessoa que eu queria ser? Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha de desorientação. Por alguns segundos benéficos, não me lembrava de nada que havia acontecido. Então, tudo voltou de uma vez. O jantar, Jennifer, a foto, a explosão. David já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na cozinha. Deixei você dormir. Liguei dizendo que você está doente hoje. Te amo. Olhei para o relógio. Eram quase 10 da manhã. Não dormia até tão tarde desde a faculdade. Meu corpo aparentemente tinha decidido que, após o trauma emocional da noite anterior, precisava se desligar completamente. Preparei café e me sentei à mesa da cozinha, scrollando distraidamente pelo celular. Havia várias mensagens perdidas. Uma de Susan, a prima advogada que estava no jantar. Uau! Apenas uau! Você tá bem? Uma de uma tia, cujo nome eu nunca lembrava direito. Querida, fique forte. O que você fez foi corajoso. 3 mensagens de números desconhecidos que bloqueei sem ler. Provavelmente Jennifer ou pessoas tomando o lado dela. E uma mensagem de Brandon, das 7 da manhã. Não dormi nada. Fica melhor eventualmente? Respondi. Eventualmente sim. Demora, mas fica. Não tinha certeza se estava mentindo ou não. Nunca havia passado por uma traição, mas imaginava que a dor eventualmente diminuía. Tinha que diminuir, certo? Às 11h30 comecei a me arrumar para o almoço com Patrícia. Fiquei parada no meu armário por 15 minutos tentando decidir que mensagem queria enviar com minha roupa. Muito casual e pareceria que não me importava. Muito formal e pareceria que estava tentando impressionar. Eventualmente escolhi uma blusa azul clara e calças pretas simples. Profissional, mais acessível. Apliquei maquiagem leve, o suficiente para esconder as olheiras que a noite mal dormida havia deixado. O Garden Café ficava a 15 minutos de carro, uma cafeteria charmosa que Patrícia adorava por causa do jardim interno, com plantas penduradas e grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural. Cheguei 5 minutos antes do meio-dia e encontrei Patrícia já sentada numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de chá. Ela levantou quando me viu, e por um momento ficamos apenas nos olhando. Patrícia parecia ter envelhecido 10 anos desde ontem. Havia olheiras profundas sob seus olhos e seu rosto, normalmente alegre e acolhedor, estava marcado pela preocupação. Rachel, ela disse, e sua voz saiu embargada. Obrigada por vir. Nos sentamos e um silêncio inconfortável pairou entre nós enquanto a garçonete vinha anotar nossos pedidos. Patrícia pediu uma salada Caesar, eu pedi a mesma, por falta de apetite real. Quando a garçonete se afastou, Patrícia respirou fundo. Não sei por onde começar. Você não precisa. Preciso sim. Ela me interrompeu gentilmente. Rachel, eu falhei com você. Como sogra, como mulher, como ser humano. Falhei completamente. Não esperava aquilo. Esperava talvez um pedido de desculpas educado, uma tentativa de suavizar a situação. Não esperava aquela confissão crua. Durante 3 anos, Patrícia continuou, suas mãos tremendo ligeiramente ao redor da xícara de chá. Eu vi como Jennifer te tratava. Vi os comentários, os olhares, a forma condescendente como ela falava com você, e eu não fiz nada. Patrícia! Por favor, me deixa terminar. Ela enxugou lágrimas que começavam a se formar. Eu me convenci de que era apenas a personalidade de Jennifer, que ela era assim com todo mundo, que você era sensível demais, que precisava ter pele mais grossa. Mas ontem à noite, quando ela te atacou daquela forma tão calculada, quando vi a crueldade pura naqueles olhos dela, eu percebi que eu sempre soube. Sempre soube que ela era cruel com você. Eu só escolhi ignorar. As nossas saladas chegaram, mas nenhuma de nós duas fez menção de comer. Por que você ignorou? Perguntei gentilmente. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com a resposta.
Porque Jennifer era tudo que eu achava que queria numa nora. Bem-sucedida, polida, educada. Ela dizia as coisas certas, sabia como se comportar em situações sociais, vinha de uma boa família, e eu acho que... Ela pausou, enxugando mais lágrimas. Eu acho que eu gostava da ideia de ter uma filha que era tudo aquilo que eu não consegui ser. Aquela confissão me pegou de surpresa. Patrícia sempre parecia tão confiante, tão confortável na sua própria pele. Eu cresci pobre, Rachel. Muito pobre. Minha mãe trabalhava 3 empregos para nos sustentar. Eu usei roupas de segunda mão até os 20 anos. Nunca fui para a faculdade porque não podíamos pagar. Conheci Robert, casei, tive filhos, construí uma vida boa, mas sempre houve aquela parte de mim que se sentia menos. Menos educada, menos sofisticada, menos impressionante. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Então Jennifer entrou na família e ela era tudo aquilo. Bela, inteligente, bem-sucedida. E eu acho que subconscientemente eu valorizava aquilo mais do que eu valorizava a bondade, mais do que eu valorizava você. Você sempre foi gentil comigo, disse, tocando sua mão na mesa. Gentil não é suficiente. Patrícia apertou minha mão. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter chamado Jennifer de lado e dito que aquele comportamento não era aceitável. Deveria ter validado seus sentimentos ao invés de fazer você sentir que estava imaginando coisas. A garçonete passou, perguntando se estava tudo bem com a comida. Ambas murmuraram que sim, mas nossas saladas permaneceram intocadas. Ontem à noite, Patrícia disse, sua voz ficando mais firme, quando Jennifer te atacou daquela forma, quando tentou destruir você publicamente, eu vi exatamente que tipo de pessoa ela sempre foi, e me senti tão envergonhada. Envergonhada por ter permitido que ela te tratasse assim, envergonhada por ter escolhido aparências sobre substância. Você não sabia da traição, ofereci. Não, mas deveria ter desconfiado. Patrícia balançou a cabeça. Os sinais estavam todos lá, as reuniões tardias constantes, as viagens de última hora, a forma como ela checava o celular obsessivamente. Até Brandon mencionou algumas vezes que achava Jennifer distante, mas eu não quis ver porque isso destruiria a imagem perfeita que eu tinha construído na minha cabeça. Finalmente peguei meu garfo e cutuquei a salada sem realmente comer. Como tá Brandon? Destruído. Patrícia fechou os olhos brevemente. Ele mal dormiu. Ficou acordado a noite inteira olhando fotos antigas deles juntos, tentando identificar quando tudo deu errado. Ele tá se culpando, achando que se tivesse sido um marido melhor, Jennifer não teria traído. Não é culpa dele. Eu sei disso, você sabe disso, mas é difícil convencer alguém de que a traição do parceiro não foi sua culpa. Patrícia finalmente pegou seu próprio garfo. Ele me perguntou esta manhã se eu achava que ele era chato. Aparentemente foi o que Jennifer disse ontem, que ele é chato e previsível. Lembrei daquela explosão de Jennifer quando Patrícia perguntou como ela pôde trair Brandon. Ele não é chato. Ele é estável, confiável, leal. Essas são virtudes, não defeitos. Tente convencer um homem cujo ego acabou de ser destruído disso, Patrícia suspirou. Ele está questionando tudo sobre si mesmo agora. Se é atraente o suficiente, bem-sucedido o suficiente, excitante o suficiente. E Jennifer? Perguntei, curiosa, apesar de mim mesma. Você falou com ela? Ela me ligou esta manhã, chorando, dizendo que cometeu um erro terrível, que ama Brandon, que Tyler não significa nada, todos os clichês clássicos de quem foi pego traindo. O que você disse? Que ela precisa dar espaço para Brandon processar, que não pode forçar perdão ou reconciliação, e que... A Patrícia hesitou. Que estou profundamente desapontada com ela. Não apenas pela traição, mas pela forma como tratou você por todos esses anos. Algo apertou no meu peito. Validação.
Depois de 3 anos, finalmente alguém da família Carter reconhecendo publicamente que Jennifer havia sido cruel. Ela tentou se justificar, dizendo que você sempre foi uma ameaça para ela, que você era naturalmente gentil e calorosa, tudo que ela precisava trabalhar para ser, que ela se sentia insegura perto de você. Eu ri sem humor. Jennifer se sentia insegura perto de mim? A mulher com a carreira corporativa, o salário de 6 dígitos, o guarda-roupa de designer? Pessoas inseguras frequentemente atacam aquilo que não conseguem ter. Jennifer podia comprar roupas caras e dirigir carros luxuosos, mas ela não conseguia comprar autenticidade. E você tem isso naturalmente. Você é genuinamente bondosa, genuinamente acolhedora. Não é performance, é quem você é. Senti lágrimas começarem a se formar. Não esperava que aquele almoço me afetasse tanto emocionalmente. Rachel, eu preciso que você saiba algo. Patrícia segurou minha mão novamente, apertando com firmeza. Eu vejo você agora. Realmente vejo. Vejo uma mulher forte, talentosa, leal, que tem sido nada além de boa para minha família, apesar de como fomos com você. E eu sinto muito, do fundo do meu coração, por ter falhado em reconhecer isso antes. Patrícia, Minha voz falhou. Você não precisa dizer nada. Só preciso que você saiba que, daqui para frente, as coisas vão ser diferentes. Quando houver reuniões familiares, quando houver jantares, você vai ter meu apoio. Não vou mais ficar em silêncio quando alguém te tratar mal. Você é minha nora tanto quanto Jennifer foi, e você merece ser tratada com respeito. Limpei as lágrimas com o guardanapo. Obrigada. Isso significa muito para mim. Finalmente começamos a comer nossas saladas, o silêncio agora mais confortável. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você esperou tanto tempo para revelar o segredo de Jennifer? A foto era de 6 meses atrás. Respirei fundo. Era uma pergunta justa. Honestamente, no começo eu não tinha certeza do que fazer com aquela informação. Uma foto de longe num café não prova definitivamente um caso. Eu estava esperando para ter mais evidências, talvez vê-los juntos novamente. E parte de mim queria que Jennifer sentisse exatamente o que me fez sentir por 3 anos. Pequena, exposta, humilhada. Olhei nos olhos de Patrícia. Não é meu melhor momento admitir isso, mas é a verdade. Patrícia assentiu lentamente. Vingança é uma emoção humana muito clássica. Mas não me fez sentir melhor, admiti. Pensei que me sentiria satisfeita, vitoriosa, mas na verdade só me sinto vazia, como se tivesse ganhado a batalha, mas não houvesse prêmio real no final. É porque vingança nunca preenche o que foi tirado de você. 3 anos de ser menosprezada deixaram uma ferida. Expor Jennifer não curou essa ferida. Apenas passou a dor para outra pessoa. Ela estava certa, e eu sabia disso. Mas quero que você saiba que não julgo você por ter feito o que fez. Jennifer forçou a sua mão. Ela podia ter simplesmente continuado sendo passivo-agressiva como sempre foi, mas ela escolheu escalar para a destruição total, e você respondeu com a única arma que tinha. Brandon me amostra? Não. Patrícia foi firme. Ele está machucado e angado, mas não com você. Ele me disse esta manhã que é grato que você contou, que prefere saber a verdade do que viver numa mentira. Terminamos nossas saladas lentamente, conversando sobre coisas mais leves, o jardim de Patrícia, um projeto de design que eu estava trabalhando, os planos de Robert para a aposentadoria completa. Quando a conta chegou, Patrícia insistiu em pagar. É o mínimo que posso fazer. Caminhamos juntas até o estacionamento e antes de nos separarmos, Patrícia me puxou para um abraço apertado. Você é parte dessa família, Rachel. Nunca duvide disso. Ela segurou meu rosto com ambas as mãos. E vou passar o resto da minha vida compensando os últimos 3 anos. Isso é uma promessa.
Dirigi para casa com o coração mais leve do que havia estado em meses. A validação de Patrícia, seu pedido de desculpas genuíno, seu reconhecimento de que Jennifer havia sido cruel, tudo aquilo curou algo em mim que eu nem sabia estar quebrado. Quando cheguei em casa, havia uma caixa na frente da porta. Não tinha remetente, só meu nome escrito em caligrafia elegante que eu reconheci imediatamente. Jennifer. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro estava a aliança da avó de David, aquela que eu havia penhorado meses atrás. Com ela, um bilhete simples. Resgatei isto para você. Considere uma desculpa inadequada por 3 anos de crueldade. Você venceu, Rachel. Venceu completamente. Espero que valha a pena viver com o que você fez. Segurei a aliança na palma da mão, sentindo o peso do ouro antigo, as pequenas imperfeições que davam caráter à peça. Jennifer havia gasto provavelmente milhares de dólares para resgatá-la. Era um gesto de paz? Um último ato de manipulação? Uma tentativa de fazer eu me sentir culpada? Provavelmente todas as opções acima. Guardei a aliança na gaveta da minha mesa e joguei o bilhete no lixo sem responder. Jennifer não merecia mais nenhuma parte da minha energia. Aquele capítulo estava fechado. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. 6 meses. Meio ano desde aquela noite que virou minha vida de cabeça para baixo. Meio ano desde que revelei o segredo de Jennifer na frente de toda a família Carter. Meio ano de reconstrução, reflexão e, surpreendentemente, crescimento. Estava sentada no meu escritório em Praza, não mais o canto improvisado da sala, mas um escritório de verdade que David e eu havíamos montado no 2º quarto do apartamento, terminando um projeto de branding para uma startup de tecnologia sustentável. Era meu 8º cliente corporativo nos últimos 6 meses e meu maior contrato até agora, $15 mil. Meu telefone tocou, era a Patrícia. Rachel, querida, não esqueceu que é hoje, né? Sorri, como se eu pudesse esquecer. Claro que não, estarei aí às 6. Ótimo. E Rachel, obrigada por dar essa chance para nós. Desliguei e olhei pela janela, observando Portland despertar sobre um céu de outubro surpreendentemente claro. Muito havia mudado em 6 meses. O divórcio de Brandon e Jennifer havia sido finalizado há 3 meses. Foi relativamente rápido e, surpreendentemente, civil. Jennifer não contestou nada, manteve alguns móveis, seu carro e saiu de Portland completamente. Ouvi por meio de Patrícia que ela havia conseguido um emprego em Seattle e estava morando com o Tyler, o estagiário. Não vai durar, Patrícia havia comentado quando me contou. Relacionamentos construídos em traição raramente duram, mas não é mais problema meu. Brandon estava se recuperando lentamente. Ele havia começado terapia, algo que surpreendeu toda a família. Não quero carregar essa bagagem para o meu próximo relacionamento, ele me disse uma vez durante um jantar em família. Preciso processar isso direito. Ele também havia começado a sair novamente. Nada sério, apenas jantares casuais aqui e ali. Patrícia estava ansiosa para que ele encontrasse alguém novo, mas Brandon era cauteloso, ponderado. Aprendi a minha lição sobre confiar rápido demais, ele disse. Quanto a David e eu, os últimos 6 meses haviam sido transformadores para o nosso casamento. Começamos terapia de casal, algo que eu havia sugerido e ele havia concordado imediatamente. Não quero que nosso casamento seja como o de Brandon e Jennifer, ele disse na primeira sessão. Quero que seja real, honesto, mesmo quando é difícil. E foi difícil. Nas sessões de terapia, confrontamos coisas que havíamos evitado por anos. A minha tendência de guardar ressentimentos, ao invés de expressá-los diretamente. Sua tendência de evitar conflitos, ao invés de enfrentá-los. Meus problemas de autoestima relacionados à minha carreira. Seu medo de desapontar a família. Mas também descobrimos coisas boas. Redescobrimos por que nos apaixonamos. Aprendemos a comunicar necessidades sem acusações. Eu aprendi a pedir ajuda quando eu estava sobrecarregada financeiramente. Ele aprendeu a me defender quando alguém me tratava mal.
Havia um incidente particularmente memorável há 2 meses. Estávamos num churrasco da empresa de David, quando um colega dele fez um comentário condescendente sobre esposas que brincam de trabalhar de casa. Antes que eu pudesse responder, David havia se virado para o cara e dito, com voz firme: "Minha esposa é uma designer gráfica profissional, que ganha este ano mais do que alguns gerentes nesta empresa. E mesmo que não ganhasse, seu comentário seria igualmente inapropriado e desrespeitoso." O cara havia ficado vermelho e murmurado um pedido de desculpas encombraçado, e eu havia olhado para o meu marido com um amor renovado, porque finalmente ele estava me defendendo. Minha carreira havia decolado em formas que eu nunca imaginei. Parte disso era habilidade e trabalho duro, mas parte, eu tinha que admitir, era a sorte e o timing. Um dos 20 convidados naquele dinar desastroso de 6 meses atrás era diretor criativo de uma agência de marketing digital. Ele havia me ligado uma semana depois. "O que você fez naquela noite, se defendendo daquela forma, mostrou uma força de caráter impressionante. E pesquisei seu trabalho, você é talentosa. Estamos procurando freelancers para uns projetos maiores. Interessada?" Aquele primeiro projeto levou a outro e a outro e a outro. De repente eu estava fazendo networking de verdade, sendo recomendada, construindo uma reputação. Minha taxa por hora havia triplicado. Eu ainda trabalhava de casa, mas agora era por escolha, não por necessidade. A aliança da avó de David estava de volta no meu dedo onde pertencia. Nunca contei para o David sobre Jennifer ter a resgatada. Apenas disse que consegui juntar dinheiro suficiente para tirá-la da casa de penhor. Era uma mentira pequena, mas necessária. Ele não precisava saber que Jennifer havia feito aquele gesto. Pensei em Jennifer ocasionalmente, principalmente me perguntando se ela estava feliz em Seattle, se o relacionamento com o Tyler havia durado, se ela se arrependia de tudo que havia acontecido. Mas eram pensamentos passageiros, sem o peso emocional que costumavam carregar. Patrícia havia mantido a promessa. Ela realmente estava compensando os últimos 3 anos. Almoçávamos juntas a cada 2 semanas, só nas 2. Ela me ligava para conversar sobre coisas aleatórias, um livro que estava lendo, uma receita que ela tentou, um programa de TV que ela achou que eu ia gostar. Ela também havia mudado completamente a dinâmica dos jantares em família. Não eram mais obrigatórios todo domingo, eram quinzenais e mais casuais. E quando aconteciam, Patrícia fazia questão de me incluir em conversas, de perguntar sobre meu trabalho com interesse genuíno e de me fazer sentir valorizada. Robert também havia mudado. O homem quieto que costumava apenas ouvir, agora fazia questão de conversar comigo sobre design, fazendo perguntas inteligentes sobre meus projetos, oferecendo até mesmo conselhos sobre gestão financeira para freelancers. Mas hoje era um dia especial. Um jantar que Patrícia havia insistido em organizar e eu havia relutantemente concordado em participar. Às 5h30, David e eu estacionamos na frente da casa dos Carter. Meu estômago estava embrulhado de nervosismo. "Você tem certeza disso?" David perguntou, segurando minha mão. "Não", admiti, "mas Patrícia pediu, e ela raramente pede alguma coisa." Tocamos a campainha e Patrícia abriu imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado da porta. Ela me puxou para um abraço apertado. "Obrigada por vir, sei que não foi fácil aceitar." Entramos na casa familiar e tudo parecia exatamente igual, mas também completamente diferente. As mesmas fotos na parede, os mesmos móveis, mas a atmosfera havia mudado. Era mais leve, menos carregada de expectativas não ditas. Brandon já estava lá, com uma mulher que eu não conhecia. Ela era bonita de uma forma natural. Cabelo castanho em ondas soltas, sorriso genuíno, vestido simples, mas elegante. "Rachel e David." Brandon se aproximou. "Esta é Melissa. Melissa, minha cunhada Rachel e meu irmão David." A Melissa estendeu a mão calorosamente. "Ouvi tanto sobre você, é um prazer finalmente conhecer." "Igualmente", respondi, gostando imediatamente dela. Havia uma franqueza nos olhos dela que Jennifer nunca teve. Nos sentamos na sala enquanto Patrícia terminava de preparar o jantar. Robert serviu vinho e conversamos sobre coisas triviais.
O clima, os planos de Melissa para as festas de fim de ano, um novo restaurante que abriu no centro. Então, como vocês se conheceram? Perguntei para Brandon e Melissa. Terapia, Melissa disse, com um sorriso irônico. Não a mesma sessão, mas na mesma clínica. Nos encontramos na sala de espera algumas vezes, começamos a conversar. Melissa está se recuperando de um divórcio também, então nós dois entendemos o que o outro está passando. Nada sério ainda, Melissa acrescentou rapidamente. Estamos indo devagar, conhecendo um ao outro de verdade antes de mergulhar em alguma coisa. Gostei ainda mais dela. Havia uma maturidade ali, uma consciência de que relacionamentos exigem base sólida. Patrícia chamou todos para o jantar. A mesa estava linda, mas de forma mais casual do que costumava ser. Não era a louça de porcelana formal, eram os pratos do dia a dia. As velas eram simples, não elaboradas. A comida era caseira e abundante. Frango assado, puré de batatas, legumes grelhados, pão fresco. Bem mais meu estilo, comentei. E ela sorriu. Tô aprendendo que impressionante não é o mesmo que acolhedor. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e nada. Melissa nos contou histórias hilariantes sobre o trabalho dela como veterinária. Brandon compartilhou uma anedota sobre um cliente particularmente difícil. David falou sobre um projeto de construção sustentável que estava super empolgado. E pela primeira vez, em todos os anos que participei de jantares na casa dos Carter, eu me senti completamente confortável. Não havia tensão subreptícia, não havia comentários com duplo sentido, não havia ninguém me fazendo sentir pequena. No meio da sobremesa, torta de maçã caseira de Patrícia, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia, mas o conteúdo me fez congelar. Rachel, é a Jennifer. Sei que provavelmente não quer falar comigo, mas preciso que saiba que você estava certa sobre tudo. Tyler e eu terminamos há 2 meses. Ele me traiu com outra pessoa do trabalho. Acho que é karma. Só queria dizer que sinto muito, por tudo. Você não merecia como te tratei. Espero que esteja feliz. Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria sentir satisfação. Eu avisei, isso é o que você merece. Mas tudo o que eu senti foi uma tristeza distante por alguém que havia destruído a própria vida por insegurança e más escolhas. Você tá bem? David perguntou baixinho, notando minha expressão. Estou. Respondi, e era verdade. Bloqueei o número, sem responder, e guardei o telefone. Jennifer não merecia minha raiva, mas também não merecia minha compaixão. Ela merecia minha indiferença, e era exatamente isso que ela teria. Após o jantar, todos migramos para a sala. Patrícia serviu café e Patrícia trouxe um álbum de fotos. Encontrei isso no sótão outro dia, ela disse, abrindo em páginas amareladas. Fotos antigas dos meninos. Rimos olhando fotos de David e Brandon quando crianças, dentes faltando, roupas horríveis dos anos 90, penteados questionáveis. Oh Deus! Brandon gemeu olhando uma foto particular onde ele tinha cerca de 10 anos com um moicano tingido de verde. Por que vocês me deixaram fazer isso? Você insistiu, Robert disse com um sorriso raro. Disse que queria parecer punk rock. Você parecia mais com um papagaio, David riu e Brandon jogou uma almofada nele. Era leve, era alegre, era genuíno. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigíamos para casa, David pegou minha mão. Você percebeu? Percebi o quê? Que hoje foi o primeiro jantar em família onde você realmente pareceu feliz, não fingindo ser feliz, não apenas tolerando, realmente feliz. Pensei sobre isso. Ele estava certo. Acho que é porque não tenho mais nada a provar. Não estou mais tentando impressionar ninguém ou ganhar a aprovação de ninguém. Eu estou apenas sendo eu mesma. E eles te amam por isso. Demorou 3 anos e uma explosão pública dramática, mas sim, acho que finalmente amam. Chegamos em casa e nos preparamos para dormir, caindo na rotina confortável que havíamos desenvolvido. Enquanto escovava os dentes, olhei meu reflexo no espelho. A mulher olhando de volta era diferente daquela de 6 meses atrás. Havia confiança nos olhos dela que não estava lá antes. Havia força na postura dela, havia paz na expressão dela. Aquela noite terrível, 6 meses atrás,
quando Jennifer me humilhou e eu retribuí expondo seu segredo, havia quebrado algo em mim, mas também havia construído algo novo no lugar, algo mais forte, mais autêntico, mais resiliente. Eu não era mais a Rachel que aceitava desrespeito em silêncio. Não era mais a Rachel que minimizava suas próprias conquistas. Não era mais a Rachel que precisava de validação externa para se sentir valiosa. Eu era simplesmente Rachel, designer gráfico talentosa, esposa amorosa, nora respeitada, mulher forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava completamente em paz com quem eu era. Deitei na cama ao lado de David, que já estava quase dormindo. Ele murmurou um "te amo" sonolento e eu retribuí, observando seu rosto relaxado na semi-obscuridão. Pensei em Jennifer uma última vez, me perguntando se ela também havia aprendido algo com tudo o que aconteceu, se havia crescido, mudado, se tornado uma pessoa melhor. Esperava que sim, por ela mesma, mas honestamente não era mais minha preocupação. Minha história não era sobre vingança contra Jennifer, nunca foi realmente. Era sobre encontrar a minha própria voz, sobre aprender a me defender, sobre recusar a aceitar menos do que eu merecia, sobre transformar a dor em poder, humilhação em força, derrota em vitória. Jennifer havia tentado me destruir naquela noite de domingo 6 meses atrás, mas tudo que ela conseguiu foi me libertar. Enquanto fechava os olhos e o sono chegava, meu último pensamento foi simples. Eu venci. Não porque destruí Jennifer, mas porque finalmente me encontrei. E essa era a melhor vingança de todas. Não precisar mais de vingança alguma. Apenas viver bem. Viver autenticamente. Viver feliz. O resto era só ruído.